Bem-vindos a mais um podcast da A Oliveira Advogados. Estou hoje aqui com o Dr. Fábio Soares, sócio do escritório, que abordaremos alguns temas na área civil. Dois temas que também são muito discutidos, que seremos aqui um bate-papo gostoso, um bate-papo atraente e que será explicado a importância dos contratos empresariais, análise, elaboração e por aí vai. E também falaremos de um tema muito delicado, representantes comerciais. A importância, vários aspectos que serão aqui explicados por alguém que convive no dia a dia e é especialista na matéria. Comigo, doutor Fábio. Vamos bater um bate-papo hoje legal, como sempre, para abordar e orientar as pessoas que nos acompanham, nos ouvem, nos vê, com bastante detalhamento desses temas, né? Legal, bacana. É uma satisfação estar aqui de volta para conversar com o pessoal, com nossos ouvintes, pessoas que acompanham nossas redes sociais. E é um tema muito bacana falar sobre os contratos, a necessidade dos contratos no ambiente corporativo, né? As empresas precisam ter bem amarrado isso para evitar problemas futuros. E a gente tem a intenção aqui de falar de uma maneira mais acessível, que o nosso ouvinte entenda. A gente não está aqui para falar sobre termos jurídicos, Correto, questões mais judiciais, né? O juridiquês. Estamos aqui para demonstrar de uma maneira mais clara para o nosso ouvinte o que é necessário no dia a dia de uma empresa com relação a contratos. Vamos falar de uma forma que não só os nossos colegas, qualquer profissão, um contador ou um engenheiro vai entender, como nossos colegas que já falam juridiquês, Claro. mas o leigo, né, principalmente, né? Exatamente. Esse poderá entender toda a tua explicação em especial desses temas, né? Exatamente, Ótimo, essa é a intenção. legal. Então, e aproveitando, já iniciando, vamos falar do representante comercial. Bacana. Tema esse que tem muitos problemas, né, no dia a dia, na esfera civil, principalmente porque as empresas deixam de ver alguns detalhes importantes quando da sua contratação, que vamos abordar bastante, Sim. e principalmente, né, a forma que é o representante comercial, que ele é homologado, a regularização dele através do órgão aqui em São Paulo, chamado Corsesp, Exatamente. que é o órgão que regulamenta o representante comercial. Nos outros estados, costumam falar CORE, né? Lógico, com o final do seu estado, geralmente, que também fica conhecido. Aqui em São Paulo, propriamente, o Corsesp, que regulamenta todos os representantes comerciais. Exatamente. Antes de começar a entrar bem no representante comercial, existe uma das primícias, quando fala de representante comercial, às vezes o representante também ele erra, que ele vai trabalhar numa empresa, a função dele é essa, ser representante comercial, através do Corsesp, Sim. mas ele abre a empresa com uma outra finalidade, que não é o representante comercial. Às vezes, lá, intermediação de negócios, para ele driblar uma questão de regime tributário. Ele se dá bem de um lado, mas por outro lado ele não consegue atender para ser propriamente representante comercial, apesar que ele desenvolve essa profissão. Esse já é um calcanhar de Aquiles, não é? Isso já é um problema, né? A rigor, precisa ter bem especificado qual que é a atividade a qual ele está atuando. Se ele tem representação comercial como objeto da atividade empresarial de representação comercial, é o que ele faz, é o que a empresa faz, porque o representante comercial pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Na pessoa jurídica... Tanto um quanto o outro. Regulamentado através do Corsesp. Exatamente. Correto. Ambos, premissa número 1, ser filiado, estar registrado junto ao Conselho Regional do representante comercial do estado respectivo. Né? Tá. Então, precisa sim, tem essa atuação no sentido de que driblar uma questão
tributária fiscal, porém ele pode ter problemas porque o objeto não é especificado no contrato social. Então o contrato social e o registro junto ao CNPJ tem que ser especificamente com com o KNAI de representação comercial. Tá começando daí, protege o representante, porque ele está através de um conselho, de um órgão, que dá a cobertura para ele, né, para ele ser o representante comercial, e para a empresa que contrata alguém, através do conselho, né, como tem que ser, que aí evita também ter uma questão de vínculo empregatício, né? Exatamente. Isso aí protege bem, né? Exatamente. Isso já é um dos indícios de que ali tem uma relação civil em que há uma prestação de serviço e não um vínculo empregatício. É importante deixar claro e falar sobre o representante comercial, Alberto, o seguinte: para a empresa representada é um ótimo negócio ter representantes comerciais, e para o representante comercial nem se fala, porque ele tem a chance de conseguir ali uma vasta gama de clientes, ter um mix de produtos vasto, que ele faz representação comerciais para várias empresas diferentes e atua profissionalmente nessa área, né? Porém, tem que tomar alguns cuidados necessários. Porque, por exemplo, para a empresa é muito importante. Você imagina aumentar, num país como o Brasil, que é continental, você aumentar a sua abrangência territorial de vendedores, entre aspas, de vendedores. Você imagina você criar todo um corpo de funcionários seletistas espalhados pelo Brasil inteiro, com carteira assinada, registros e tudo mais, todos os encargos trabalhistas, né, num país tão grande, para fazer as vendas do seu produto. O custo da operação fica muito grande. Agora, se você tem a possibilidade de utilizar um representante comercial que muitas vezes já está instalado naquele estado, já tem capilaridade, já conhece os comércios, já conhece os empórios, por exemplo, né? Já facilita e já cria uma rede de distribuição do seu produto muito maior, com menor custo e com risco trabalhista diminuído. Porém, você tem que tomar as precauções necessárias, porque existe uma lei que regulamenta como que deve ser essa atividade, e tem alguns itens que a gente vai falar que são muito importantes estar claros no início da contratação para evitar prejuízos lá na frente. Correto. Então, a premissa, como foi bem falado, é o representante estar inscrito no órgão que é o CORCESP, né? O COR em outros estados, como foi falado. E uma empresa que vai contratar um representante comercial, que ela se atenha a esse detalhe, que se não tiver inscrito nesse conselho, já começa errado, certo? Sim, já começa errado e já tem aí um risco trabalhista envolvido. Tá, né? Perfeito. De migrar da esfera civil para a esfera trabalhista, a discussão eventual. Tá. Quem pode ser representante comercial? O representante comercial, ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica constituída para esses fins, com essa ressalva que a gente fez no início, de que precisa efetivamente estar registrada como representante comercial, na junta comercial, né? E ele precisa estar inscrito junto ao Conselho Regional, né? Uma vez inscrito junto ao Conselho Regional e sendo um representante comercial formalmente possível, com essa qualidade de representante comercial registrado, ele pode prestar esse serviço de representação comercial. E aí se faz um contrato, e dentro desse contrato, a empresa representada e o representante, seja ele pessoa física ou jurídica, tem que elencar algumas obrigações e algumas questões que são essenciais por decorrência da lei. Tá. Quais são, ao seu ver, as cláusulas essenciais de um contrato de representante comercial? As cláusulas que no dia a dia é que você vê que muito dá conflito entre as empresas e que até viram ações, né, do pedido do representante comercial. Assim, a lei, ela estipula algumas cláusulas essenciais, que a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, porque é uma questão muito técnica e jurídica, mas e tem que ser tomado esse cuidado, por isso que é sempre importante ter uma assessoria jurídica antes de elaborar um contrato de representação comercial, qualquer contrato empresarial, né? Mas algumas questões que vale a pena destacar primeiro, o objeto, o que você está representando, qual que é o produto que está dentro do seu guarda-chuva de representação comercial. A expressão, né? Parece algo, parece até algo simples, mas o objeto, como você falou,
faz necessário constar representação comercial. E representação comercial, qual que é o produto da minha empresa que você é representante? Tá. Porque pode acontecer que eu decidi, em relação ao produto X, fazer a venda direta, sem representante comercial. Porém, você é um representante comercial do produto Y. Tá. Então, se porventura está genericamente representação comercial, se eu tenho internamente que esse produto aqui eu faço a venda direta, porém não está especificado que ele está fora daquele contrato, ele pode vir querer pleitear comissões relacionadas à venda desse produto que ele não fez a intermediação. Ah, interessante. Então, ou seja, se por acaso não tiver explícito no contrato que o representante vai trabalhar apenas com esse produto e ela trabalha com diversos produtos, esse representante pode amanhã requerer a comissão dele em outras coisas. Exatamente, em outras vendas, né? Porque o contrato não está claro, especificamente amarrado, e a lei determina que tem que estar demonstrado qual que é o produto. Ou seja, né? Cada cláusula é um detalhe importante para que o representante, assim como a empresa, fiquem com segurança jurídica. Exatamente, né? É importante sentar com as partes, né? Analisar cada situação, verificar como que o empresário entende que deva ser feita a representação comercial, né? Quais os produtos que vão entrar, e aí colocar isso no papel. Tá. Toda empresa, ela precisa vender. Sim. Toda empresa precisa vender, muitas têm o seu departamento de vendas interno, mas nenhuma empresa vive sem representante comercial. Para ela poder expandir, alcançar novos mercados e por aí vai, Exatamente. Como você falou agora, até mesmo de outros locais, né, em termos de território. Então, obviamente, ela tem que contratar, para que tenha um crescimento de suas vendas, o representante comercial. Quais são as vantagens de uma empresa contratar o representante comercial? Bom, como a gente já está falando, né? Então existem algumas vantagens para o representante comercial, para a empresa contratar o representante comercial. Ele diminui o custo operacional para fazer essa contratação, né? Que não é um vínculo empregatício. Porque pelo fato de não ser um vínculo empregatício, não e tem protegido por lei, né? Se passa pelo Corcesp. Existe uma lei de representação comercial que é antiga, da década de 40, que teve algumas atualizações supervenientes, né? E destacou essa atividade como sendo a possibilidade de ser uma prestação de serviço na área civil, fora da seara trabalhista. E isso diminui encargos trabalhistas. É uma relação de prestação de serviço. Mas não é só essa o benefício para a empresa. Porque ele pode se valer de representantes comerciais que já estão instalados em determinados territórios que a empresa ainda não chegou. Então você imagina, determinado estado, a venda daquela empresa é pequena, não conseguiu entrar dentro do mercado. Porém, já tem um representante comercial que tem uma vasta gama de clientes. E você pode valer-se dessa gama de clientes que foi sendo crescida organicamente pelo representante comercial e aí colocar o seu produto dentro do mix de produtos desse representante, e isso aí aumenta a possibilidade de entrar naquele território. Capilarização em pequenas, você imagina aí, distribuidora de alimentos, por exemplo. Ele consegue colocar o produto dele em pequenos empórios, por exemplo, assim, que ele não conseguiria. Ele pode até conseguir, mas vai demorar até conseguir chegar lá. Então ele corta um caminho, aumenta os ganhos com diminuição de custo. Ou seja, expande, alcança novos mercados com menor custo. E reforça a marca. E reforça a marca, né? Porque ela fica em evidência. Você comentando sobre isso, veio uma dúvida. Ah, tudo bem. Então, representante comercial, que a lei tem o conselho, um contrato bem elaborado, segurança para a empresa, para o representante. Mas há casos, há conflitos que, às vezes, buscam a justiça trabalhista com essa finalidade, e ele não tem isso no trabalhista e tem que retomar a ação e ir para a esfera civil. Acontece muito isso? Acontece, né? Existem alguns... Porque o que acontece? É bom deixar isso claro. Muitas vezes existe um contrato de representação comercial, mas na prática se verifica uma relação de trabalho. É um CLT disfarçado. É um CLT disfarçado. Tá. Se isso acontece e é levado para o Poder Judiciário, a Justiça Trabalhista, e se verifica ali
na instrução probatória, ali no processo judicial, que na verdade o que tem ali é uma relação de emprego disfarçada de representação comercial, segue por ali. Tá. E aí se verifica, solicita-se a demonstração de vínculo de emprego e a discussão continua por ali. Porém, se for verificado que ali não, ali claramente tem uma prestação de serviço, não tem a subordinação empresarial, não tem os elementos que são necessários para configurar a relação de trabalho, aí o juiz migra essa ação, manda ser distribuída na Justiça Civil e aí se leva em consideração a lei e o Código Civil e não as questões trabalhistas. Visando segurança para ambos os lados, né? A segurança jurídica para ambos os lados, um contrato bem elaborado. Eu vou assim só dividir a pergunta para ficar mais fácil para quem está ouvindo também poder entender. Vou primeiro para o lado do representante comercial, tá? Tá. Quais são as garantias do representante comercial? Novamente, ele é inscrito no Corcesp, ele com um contrato bem elaborado entre ele e a empresa. Quais são as garantias? Assim, para a gente falar das garantias, a gente precisa falar de uma questão anterior, que são as cláusulas que precisam estar definidas no contrato. Uma vez definidas essas cláusulas, tanto para uma parte quanto para outra, tem que valer. Então, por exemplo, assim, além dos produtos, que são, isso tem que estar claro, quais são os produtos pelos quais eu sou representante comercial, existe a questão do prazo de vigência do contrato. Todo contrato que é superior a 6 meses de contrato passa a ser por prazo indeterminado. Isso é uma questão. Se for a mais de 6 meses. Mais de 6 meses. A possibilidade de tentar um prazo de experiência, por exemplo, você faça um contrato de 6 meses, se chegar no final desse contrato ele prosseguir, ele vira indeterminado. Então, em outras palavras, assim, o contrato, ele até pode ser por prazo determinado, uma vez só. Uma vez só. Você renovou, ele já passa a ser indeterminado. Exatamente. É isso. Mesmo que não renove, se porventura prosseguir sem fazer um novo contrato, é entendido como prazo indeterminado. Então, tá. E aí tem algumas consequências em relação a isso. Né? Então, além disso, a gente tem a questão da zona territorial, eventual exclusividade, né? E o comissionamento. Então... Só, vou interromper. Fica à vontade. Antes de você falar dessas cláusulas, tão importante, assim como você falou agora inicialmente, dessa parte do representante, as prioridades, a segurança, vou pegar o início de tudo. A comissão. Sim. O representante trabalha, ele tem uma remuneração combinada com a empresa. Exato. Tem um percentual lá que ele vai receber decorrente do seu trabalho. Sim. Essa comissão, que foi um dia tratado convencionado entre as partes, ela pode ser reduzida? A rigor, não. Não, né? Essa é uma questão importante. Então, o que acontece? No momento da assinatura do contrato, é importante o empresário pensar bem qual vai ser a comissão do representante comercial. Porque a remuneração do representante comercial é a comissão. Uhum. Então, X% sobre a venda, por exemplo. Existe uma previsão legal que impede a redução do percentual de comissão. Então, se ele recebe X% de comissão, imagina 6% de comissão, por exemplo. Se o empresário pretender diminuir para 4%, mesmo que seja feito um contrato diminuindo o aditivo contratual, diminuindo para 4%, existe o risco de, eventualmente, lá na frente, ser entrada com uma ação judicial para buscar que, naquelas vendas que ele fez após a redução, seja praticado o percentual inicial, retroativo, dos últimos 5 anos. Uhum. Então, é importante já deixar claro qual que é o valor e qual que é o percentual, porque existe a previsão legal no sentido de irredutibilidade do percentual da comissão devida. Porém, se a empresa também, através do contrato, convencionar entre representante e representada, que ele vai receber a comissão e possa ter uma escala ali, uma escala de ele atingir metas, sim, aí não está infringindo. Não, isso... Porque se ele alcançar uma meta de X, ele tem tal percentual. Se ele ultrapassar, é outro percentual. Sim. Se estiver em contrato e bem definido, não é um problema. Não é problema. Não, isso não, porque isso pode estar, isso foi livremente convencionado,
essas questões de meta, muda o percentual de acordo com o aumento da... Escala, a palavra certa é ter uma escala, Exato, né? escala. De meta, né? Escala de meta. Perfeito. Vai subindo de patamar, vai Mas mudando eu interrompi você que você ia falar de outras cláusulas importantes. Eu quis colocar essa na frente, claro, desculpa. Claro. É um bate-papo, então a gente está à vontade para conversar dessa forma. Então, a zona territorial de abrangência do representante comercial. Qual que é se vai ser a capital de São Paulo, se vai ser o estado inteiro, se vai pegar um estado Vamos e pegar outro. exemplo São Paulo? Sim. Aí esse representante, para ficar fácil o teu exemplo, esse representante foi contratado por uma empresa para ele trabalhar em São Paulo. Sim. Agora explica essa parte do território então, que é por importante. exemplo, assim, você imagina que o representante comercial ele é contratado para atuar na cidade de São Paulo, a grande São Paulo, porém existem vários representantes comerciais e são duas cláusulas que se interconectam, a cláusula da zona territorial e a exclusividade da zona. Então, se porventura a pessoa é contratada para trabalhar, para fazer a sua atividade empresarial como representante comercial na zona norte de São Paulo, então é naquele local que as vendas dele devem ocorrer. Né? E o outro representante é na zona sul. Se houver uma exclusividade nessa zona, então na zona norte houve uma exclusividade para aquele representante comercial e na zona sul um outro representante comercial também tem essa exclusividade, então eventuais vendas realizadas na sua zona por terceiro, por outro representante comercial ou até mesmo pela empresa diretamente, é devida à comissão. Então, se tem a exclusividade de zona territorial, isso tem que estar muito claro para evitar o pagamento dobrado de uma comissão ou então para impedir que a própria empresa faça a venda direta. Então, isso precisa estar muito claro, é uma questão de discussão comercial. Evidente que para o representante comercial é mais vantajoso que ele seja exclusivo naquela zona. E aí ele coloca todas as forças dele para vender aquele produto. Agora, se a empresa entende que vai colocar inúmeros representantes, porque acontece também, esses inúmeros representantes, cada um, e aí não tem a exclusividade de zona. Aquele que for mais competente laçar melhor ou consegue resolver. Conseguir melhor vendas. E tiver já anteriormente um rol maior de clientes, já consegue fazer essa venda. Porém, se tiver a zona territorial pré-estabelecida e a exclusividade, ele não pode, é uma garantia do representante. Para ver se eu entendi, porque todos vão entender, né? Então, nessa questão da territorialidade, tem o A e o B, dois representantes. Sim. Então, a empresa tem que tomar o cuidado de definir bem em contrato se vai ter exclusividade ou não. Não tendo exclusividade, aquele que trouxer a venda, né, os que trouxerem a venda, no contrato, vai ser o remunerado. Agora, se por acaso tiver essa cláusula de exclusividade, cada um fica na sua região. Sim. E não há nenhum problema disso. Sim. Porém, se for omisso o contrato nessa situação, pode acontecer de um representante, também como você falou, ele requerer a parte de uma outra área que vendeu, né? Alguém vendeu, mas não estava lá explícito, né? Que era por território. Exatamente. Ele tinha essa exclusividade ou não tinha, e isso acabou alcançando uma dúvida se ele teria participação ou não. Exatamente. Cria-se uma zona cinzenta. Tá. Fala de quem é responsável por aquela zona. Como não está claro no contrato, um representante pleiteia, não, essa venda é minha. O outro representante pleiteia também. Então cria-se uma zona cinzenta que pode trazer um prejuízo para a empresa, porque vai ter que pagar a comissão duas vezes. Então precisa estar muito bem amarrado no contrato. São vários contratos com vários representantes, todos eles têm que estar amarrados para ficar claro quem atua bem alinhado, onde. Né? Exato. Tá. Então você falou dessa cláusula do território que é importante, da exclusividade. Sim. Nós falamos inicialmente da comissão. Quais cláusulas que também você vê que são no dia a dia as mais complexas que causam o problema aí entre contratante e contratado? Eu acho que talvez a cláusula mais complexa nessa questão, além da redução da comissão, mas é a questão da indenização pela rescisão do contrato imotivado. Ou seja, a representada, a empresa, não quer mais a prestação de serviços do representante e não tem um motivo específico para isso. Se isso acontecer, ela é obrigada a pagar uma multa. Essa multa é de, no mínimo,
um dozeavos, 0,12% de todas as comissões que ele recebeu durante todo o período de contrato. Um dozeavos de todas as comissões recebidas pelo representante comercial, desde a primeira lá. Você imagina 20 anos de representação comercial, Tá. e um dozeavos em relação a tudo que foi vendido nesse período. Tá bom. Vou pegar exemplos, você falou 20 anos, desde a primeira até a última, que foi o mês passado. Isso é corrigido ou não? Sim, tem toda a correção, e, enfim, vai ser feito todo um cálculo para verificar qual que é o valor efetivo para se pagar. E aí o que acontece? Essa é o mínimo. Se porventura tiver um contrato e tiver um valor maior, Convencionando outra situação. tudo bem. Tá. Agora, o que acontece muitas vezes? Muitas vezes o empresário, para evitar esse risco, ele paga um dozeavo mês a mês. Ah, tá. E É isso- permitido. Não, esse é Não um é? problema. Esse é um problema. O STJ já pacificou o entendimento no sentido de que essa indenização ela não é devida mês a mês. A rigor, durante o contrato, ela não é devida. Qual que é o fato gerador para incidir essa remuneração? Essa indenização? É a rescisão do contrato sem motivo pela empresa. Tá. Se porventura chegar lá na frente não tiver uma rescisão imotivada, esse dinheiro nunca vai ser devido. E se for essa rescisão, quem deu causa foi o representante? Aí não é devida essa Aí não é devido. indenização. Esse um dozeavos. Existe aí algumas hipóteses em que a rescisão pode ser dada por justa causa pelo representado e pelo representante também. Agora, se porventura a empresa representada não tem um justo motivo para rescindir o contrato, ela tem que pagar. Mas ela não pode ir pagando mês a mês, porque o entendimento do STJ é que se ela pagar mês a mês, integra a remuneração do contrato. Porque uma coisa é ele receber valores decorrentes de comissão por decorrência do serviço prestado. Isso é a comissão. Outra coisa é ele receber um valor por uma indenização do contrato quebrado. Tá. Né? Então, isso é devido lá na frente. O que pode ser feito? O que pode ser feito é criar uma conta em que mensalmente a empresa deposita nessa conta esse valor e vai criando um caixa, um fundo, que se porventura chegar lá na frente, e se acontecer, e isso é bom, porque se porventura chegar lá na frente e não acontecer, é um valor que a empresa tem guardado. Tá, entendi. Então, ou seja, importantíssimo isso, né? A rescisão, né? Se a empresa der a causa, tem que pagar um dozeavos de todas as comissões recebidas pelo representante comercial, corrigidas, tá certo, Fábio? Exatamente. Corrigidas, e essa é o que manda a lei. A não ser que no contrato exista convencionado uma outra situação, Sim. que não vai ferir a lei também, né? Esse é o mínimo. Esse é o mínimo. Um dozeavos é o mínimo previsto em lei para Ok. essa hipótese. E se o representante comercial esse der a causa, não tem essa obrigatoriedade. Você imagina, por exemplo, assim, um representante comercial, ele não atende adequadamente o cliente, ele tem uma desídia ali no dia a dia, ele não cumpre alguma cláusula contratual específica, como, por exemplo, ser registrado no CORE e manter isso, isso como registro. Né? Então, tem também, a lei fala em condenações por crimes difamantes, isso é uma nomenclatura da época, né? E fala também em força maior. E isso é importante levar em consideração, porque é o tema atual. Então, força maior. Já aconteceram vários julgados no sentido que a empresa, por decorrência da Covid-19, pretendeu encerrar a relação de representação comercial, alegando força maior decorrente do coronavírus, da pandemia. E o entendimento que vem sendo consolidado nos tribunais é que não pode ser utilizado. A Covid como um todo não está sendo dando motivo de força maior para a rescisão do contrato de representação comercial, porque o entendimento é que a sociedade como um todo está submetida a essa pandemia, então uma parte não pode utilizar isso contra a outra para rescindir o contrato. Tem um viés um pouco protecionista em relação se pensar bem, tem sentido, né? Sim. Porque senão todo mundo, em qualquer área, ia alegar isso, força maior. Sim. Então ninguém ia pagar ninguém cumprir ninguém, ia rescindir tudo. Exatamente. Todo mundo ficaria no prejuízo. Exatamente. E aí o entendimento exatamente. Tem um certo protecionismo em relação à parte mais fraca da relação
que é o representante comercial. Muitas vezes a empresa de representação comercial é uma baita empresa, né? Mas muitas vezes é uma pessoa física que cria uma empresa e começa a trabalhar e presta esse serviço. Em média é um só, ou máximo dois, marido e mulher, irmãos que estão aqui. Ou então existem empresas que são mais, têm um corpo mais complexo. Assim. Mas a regra, no mais das vezes, nós vemos aí na prática empresas menores, muitas vezes familiares, e tem essa questão de alguma proteção. Porém, isso que você disse é claro também, porque se todos nós formos alegar pandemia para não cumprir nossos contratos, aí ninguém iria cumprir nada. Ninguém cumpre contrato nenhum. Nossa, interessante. Ou seja, é bem complexo a questão do contrato, mas estando bem assessorado, obviamente, e tanto o representante quanto a representada, um contrato muito bem elaborado faz a diferença, né? Sim, faz toda a diferença. A representação comercial é uma solução empresarial muito eficaz, é uma solução empresarial que dá ao empresário a possibilidade efetiva de conseguir expandir o seu negócio com um custo menor, e para o representante é uma ótima oportunidade de fazer, de prosperar, né? Porém ele precisa estar muito bem assessorado. Agora uma dúvida. Ok, o representante comercial, ele é inscrito no Corsesp, com um contrato muito bem elaborado, essas cláusulas que você comentou, que são importantíssimas, todas são, né? Mas as mais. Sim. Porém, vamos imaginar todo esse cenário perfeito. Ocorre que a empresa, no seu dia a dia, no seu relacionamento com esse representante comercial, ela deixa de observar algumas regras básicas. Que esse representante comercial, ele não é empregado da empresa. Ele não tem subordinação, ele não tem horário, uma série de coisas. Sim. E mesmo com esse contrato muito bem elaborado, o representante inscrito no Corsesp, tudo perfeito, mas a empresa tem um relacionamento com esse representante como se tem com o vendedor da empresa que é CLT. Sim. Como que é essa confusão, esse problema? Como bem explicam os nossos advogados trabalhistas, né? A doutora Lourdes, a doutora Vanessa bem explicam isso. O que vale na Justiça do Trabalho é a primazia da realidade. Tá. Independentemente... Explica bem o que é a primazia da realidade para quem é leigo. Exato. Independentemente do que está escrito no contrato, o que vale é o que acontece no dia a dia. Tá. Então, se no dia a dia da empresa, na relação com o representante comercial, na verdade o que ele tem ele é o empregado, que cumpre horário, que se submete a ordens do patrão, que cumpre uma série de requisitos que demonstram que ali tem uma relação de emprego, não adianta ter um contrato assinado, que isso vai ser afastado e ele vai ter ali o seu vínculo empregatício verificado e aí as verbas decorrentes da rescisão. Tá. Só voltando um pouquinho, você comentou naquela hora da rescisão, um detalhe que eu fiquei um pouco na dúvida. Quando a empresa ela enseja essa justa causa, quando a empresa, né, dá o motivo que ela paga esse 1/12, corrigir e tudo mais. Nessa questão, a empresa, quando que ela tem que pagar um aviso prévio para o representante? O aviso prévio, ele pode... são duas coisas distintas, né? Tá. Então, o aviso prévio, ou ele vai dar 30 dias de prazo para ter o aviso prévio cumprido, ou então ele vai pagar 1/3, vai pagar 1/3 da remuneração recebida nos últimos 3 meses. Então, ou ele paga um mês... Ou ele cumpre o aviso... cumpre o aviso de um mês, ou ele paga então uma média dos últimos 3 meses, e aí não precisa cumprir os 30 dias. Tá. Então tem uma coisa ou outra, tá. Mas tem esse prévio aviso. Esse é o prévio aviso, e isso isso é independentemente da verba, da indenização. Tá, entendi. Do 12A. Olha a importância de um tema que estamos falando aqui, que é o representante comercial, com tudo essa, o Dr. Fábio explicando, as consequências de um contrato não estar bem elaborado por um profissional competente e que vai dar segurança jurídica tanto para representante como representada. E olha quantos detalhes, aqui não estamos abordando todos,
mas há alguns detalhes que fazem a diferença. O representante está inscrito no CORCESP, as cláusulas de território, exclusividade, a questão da comissão que foi falada, que não pode diminuir essa comissão que foi acordada entre as partes, né? Então, olha quanta coisa. Da rescisão, que é o que mais acontece, de ter problema de não cumprir esse 1/12avos, não cumprir uma outra coisa importante, que é a correção desse 1/12avos, e por aí vai. Mas, com certeza, estamos falando do representante, que é, querendo ou não, um tipo de contrato. Nós vamos passar agora a falar dos contratos empresariais. Vou sair um pouquinho do representante para perguntar para o doutor Fábio. Obviamente que o representante também é um tipo de contrato, mas vamos agora enumerar e falar de outros tipos de contratos empresariais. E eu sempre comento, né, que a frase da OAB, consulte sempre um advogado, devia ter um antes, né? Consulte sempre antes um advogado, porque muita gente vai lá e faz uma série de contratações, principalmente na questão contratual, que eu vou te perguntar agora, dos contratos empresariais sem ser o representante comercial, que falamos há pouco, mas fazem depois, né? Exatamente. Que aí o molho fica mais caro que o peixe, né? Exatamente. Só encerrando a questão da representação comercial, é essa questão de que é uma ótima opção, tanto para uma parte quanto para a outra. Necessária. Necessário, sim, necessário, porém tem que ser bem feito para evitar um prejuízo muito maior. Porque muitas vezes o empresário quer evitar encargos trabalhistas e vai direto para a representação comercial, afoito, sem tomar os cuidados necessários, e aí, para remediar isso, fica até mais caro. Com certeza. Então, ótimo, é importante isso. As orientações e explicação, que com certeza quem vai nos ouvir, quem vai assistir, vai fazer muita diferença no seu dia a dia para aqueles que não tomam esses cuidados. Tanto o representante quanto as empresas que é representada. Sim, tá claro, certo? Exatamente. E agora, já entrando nessa segunda parte da nossa conversa dos contratos, é realmente isso, né? Então, o consultivo é o que a gente sempre fala no escritório, né, Alberto? O consultivo, o preventivo é sempre mais importante. É aquela questão, prevenir é melhor do que remediar, e prevenir é muito mais barato do que remediar, porque remediar te toma o seu melhor ativo, o seu mais importante ativo, que é o seu tempo. Demora tempo. Quando as coisas caem no Poder Judiciário, as coisas acontecem não na velocidade que nós pretendíamos. Então, o empresário ele tem que buscar evitar o litígio. E como que se evita o litígio? Criando contratos bem amarrados, criando contratos que prevêem a maior possibilidade. Eventualmente você não vai conseguir prever tudo, por isso tem a lei, né? Então, nos casos gerais, vai ser utilizada a lei. Porém, o máximo que você conseguir prever de possibilidades e regular essas possibilidades dentro daquilo que é legal, é o ideal. Doutor Fábio, falei agora dos contratos, né? De contratos empresariais. Vou passar por análise, elaboração, algumas cláusulas também capciosas, tipo que existe nos contratos hoje, que é a cláusula de compliance. O que acontece? Todas as empresas, né, devem buscar estar bem orientada, assessorada por uma banca de advogados ou advogado e por aí vai. Porém, o que a gente vê no dia a dia é que as empresas, muitas, fazem negócios e não tomam cuidado de pegar um profissional, contratar, para fazer a análise daquele contrato que está assinando, ou a elaboração de um contrato. E mais ainda, que eu acho mais complicado, são aqueles modelos prontos de internet, que o pessoal se usa disso achando que vai economizar, quando quer a famosa economia porca. Sim. Então, depois eu faço novas perguntas em cima, mas, por favor, explica isso bastante, porque eu vejo que, assim como o consultivo, essa parte de contratos, toda empresa tem que fazer isso, com seus fornecedores, com seus clientes, com contratação de terceiros, por aí vai. E não toma esse cuidado nessa questão dessa área civil tão importante que são os contratos empresariais. Essa é uma grande questão
que as empresas têm que estar atentas. Então, as cláusulas contratuais têm que ser bem estipuladas. A gente entende que no dia a dia, na correria do expediente, na correria da atividade empresarial, muitas vezes não são nem assinados contratos. Nossa. Porque ele faz a solicitação por e-mail e aquilo vai indo certo, vai dando certo, né? Então, prossegue-se, ocorre o pagamento, ocorre a entrega do produto, a prestação do serviço, sem problemas. Enquanto está tudo bem, ótimo. O problema é o momento que acontece algum senão durante aquela operação empresarial e isso se deságua num conflito de interesse. Uhum. E esse conflito de interesse ele pode ser resolvido pelo contrato. Então, muitas vezes, o que pode ser feito? Criar um contrato guarda-chuva pré-estabelecido. Eu tenho um fornecedor que sempre contrato com esse fornecedor. Uhum. Então, cria um contrato guarda-chuva que vai regular todas as obrigações que vão decorrendo, e aí aquelas questões do dia a dia, você não faz um contrato para cada um, mas aquelas cláusulas pré-estabelecidas vão valer. Então, se tiver um conflito de interesse, vamos nos valer daquilo. E aí o jurídico vai falar, ó, você você se obrigou com a cláusula número tal. E aí o jurídico da outra parte falou, não, beleza, vamos cumprir, porque se for para o judiciário a gente perde. Tá. Uhum. Então isso é muito importante. A questão do compliance são cláusulas que muitas vezes as pessoas colocam genericamente, porém... Só um detalhe, né? Todos os contratos, a maioria dos contratos, tem uma cláusula lá falando que a empresa cumpre, faz, pratica, tem compliance na empresa. Ela assina e muitas vezes nada daquilo na prática acontece. Ela se obrigou. Como se acontecesse. Isso pode dar uma rescisão de contrato. Uma rescisão de contrato. Com multa. Nossa, as empresas cada vez mais complexas, elas exigem que os seus fornecedores cumpram. Na outra oportunidade que nós estávamos aqui conversando, nós falamos sobre a LGPD, né? E aí já é uma trava. Eu adorei a sua proposta comercial, porém você não tem como comprovar LGPD ou compliance, então não tenho como contratar contigo. Então, muitas vezes a chega pessoa a perder o negócio. Perde o negócio, mas muitas vezes a empresa assina o contrato afirmando que tem implementado aquilo que não tem. Então, isso eventualmente pode ser objeto de uma auditoria futura do seu cliente e ser a causa de rescisão de contrato. E aí vai incidir uma multa. Olha só o prejuízo, hein? Exatamente. Nossa. Exatamente. Então, é importante cada vez mais as empresas entenderem que o contrato não são só palavras escritas, postas. São palavras postas e que traduzem uma relação jurídica entre as empresas e que tem consequências obrigacionais. Que podem trazer um prejuízo. E se você grande. não cumpre uma obrigação, você paga o preço por isso. E esses contratos que a maioria, querendo fazer essa economia porca, utiliza de internet? O contrato de internet é um ponto de partida para um raciocínio. Então, ele tem ali, genericamente, algumas cláusulas que não traduzem a complexidade da sua operação. Então, um contrato de compra e venda simples, um contrato de fornecimento, prestação de serviço, tem várias etapas dentro da operação empresarial que não estão contempladas ali. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se não entregar nada tá certa? E se entregar atrasado? E se demorar? E se ficar preso no porto? E se a logística não der certo? E se o terceirizado, que vai ser subcontratado para fazer uma parte da prestação, não fizer adequadamente? Quem paga? De quem suporta o prejuízo? Qual é a regra? Isso não está no contrato de internet. Nem toda empresa, né, tem ali o seu departamento jurídico interno, ou nem toda empresa contrata um escritório de advocacia ou advogados para dar esse suporte a ela. Exato. Todos os dias, 24 horas, em todas as suas operações. E muitas vezes, naquela pressa, no anseio de fechar o contrato, fechou com um cliente que estava desejando, vem lá para ele assina tudo mais lá, para ele o mais importante é que fechou. Fechou. Ele não vê as consequências e o que ele está assinando. Aí ele não se atém a nada disso. Ou seja, para ele é secundário essa questão dessa segurança jurídica e, ao mesmo tempo, a análise do contrato. E, sem contar aqueles, como foi falado agora, que utilizam um contrato de internet. Mas não é o contrato da internet, deixar bem claro,
Tem muita coisa que dá para se usar, né? Mas que cada empresa, cada situação é uma particularidade, é um DNA Exato. que você tem que atentar para ver o que vai ser feito, se aquilo serve para esse ou não. Quantos casos no seu dia a dia que chega para você de trabalhos de alguém que não contratou um advogado para, às vezes, comprar uma empresa, ou não contratou um advogado, ou pegou um modelo, como foi falado agora há pouco, para celebrar uma situação com alguém e aquele contrato não estava especificado com o que ele precisava e o prejuízo, o que causou. Nesse dia a dia, sem entrar em detalhes de cliente, dá um pouquinho desse dia a dia para nós. O grande problema de você não ter um contrato minimamente adequado ou de não ter um contrato é que você tira, evidente, que a lei tem que ser respeitada sempre, mas as partes têm a liberdade de contratar com o melhor servir para ambas as partes. A partir do momento que você não tem um contrato claro e cria-se um litígio, um conflito de interesse, você passa isso para o Poder Judiciário e quem vai decidir por você é o Poder Judiciário. Você está entregando a sua possibilidade de decidir dentro das linhas, das balizas legais, como que vai ocorrer aquilo e passa para o Poder Judiciário aplicar como melhor eles entenderem qual que vai ser a regulação daquela relação jurídica por falta de um contrato bem estruturado e bem adequado. Então, é essencial, não pode imaginar uma operação empresarial sem uma assessoria jurídica para elaborar contratos. Por isso que é importante ter uma assessoria jurídica eficaz e ágil o suficiente para fazer com que o contrato seja uma solução e não um problema que entrave a efetivação do negócio. Evidente que o empresário ele quer fechar negócio, mas ele tem que fechar o negócio com segurança jurídica necessária. Lógico, então, claro. Senão, o prejuízo está instalado. O advogado ou a equipe de advogados que assessoram ele precisa estar a par do dia a dia, verificar para conseguir firmar um contrato que celebre ali uma parceria que vai ser duradoura e com grandes frutos, porque o fornecedor e o comprador querem ambos exercer ali a sua atividade, mas ele precisa fazer isso com segurança jurídica. Legal. Não falamos dos representantes comercial, falamos de alguns aspectos e falamos assim de fragilidades, de dicas, né? Uhum. Mas falando nessa parte dos contratos empresariais, que está explicando muito bem, análise, elaboração, né, os cuidados, quais são as maiores fragilidades que você vê no dia a dia e as dicas para essas empresas e para quem também precisa celebrar um contrato, seja lá com qual natureza for? É importante deixar claro quais são as obrigações de cada uma das partes. Isso está muito bem claro, definido no contrato. Qual é a obrigação da contratante, qual é a obrigação da contratada, quais são os prazos para a execução do objeto contratado e também quais são as penalidades em caso de descumprimento das cláusulas contratuais. Porque não adianta nada você ter um contrato bem elaborado e não ter uma penalidade bem definida, né? E uma penalidade que tem que ser justa. Você não pode imaginar um contrato de 100 mil reais e a penalidade vai ser de 10 milhões de reais. Isso não existe. Você tem que fazer uma penalidade que seja aí condizente com a obrigação principal. Né? Então, as cláusulas contratuais, obrigações de cada uma das partes, prazos para a execução da prestação de serviço, entrega, enfim, os prazos relacionados e a eventual penalidade. E, além disso, é muito importante a confidencialidade. Porque, muitas vezes, no contrato, você tem ali uma atividade que é de extrema importância para a empresa que está contratando e ela está apresentando para essa empresa contratada questões sigilosas, né, da atividade empresarial, então precisa estar muito clara a confidencialidade. Tá. Novamente nesse dia a dia, né, que estamos falando, né, das fragilidades. Uma vez um empresário falou, quero fazer um contrato de uma determinada área, que ele precisava fazer um contrato com a outra parte, mas ele falou assim, eu não quero que tenha cláusula de penalidade, de multa. Ou seja, já nasce nulo o contrato, não nasce? É um contrato que não tem força, né? Ele não tem muita força. Não quero colocar a cláusula de multa. É lógico que nesse caso,
fora a necessidade de ter a cláusula de penalidade, no caso para ele seria maior, porque ele estava recebendo uma verba para desempenhar um trabalho, ou ele estava contratando uma situação. Vale para ambos, mas ele iria se beneficiar se fosse isso permitido e ter uma cláusula dessa. Não, já nasce errado, nulo, né? Sempre tem a possibilidade de se reverter aquilo em perdas e danos. Uhum. Perdas e danos vão ser averiguadas no processo judicial. E aí a gente já parte da premissa de que a gente vai precisar se valer do Poder Judiciário para conseguir fazer valer as nossas obrigações. Agora, se tiver uma penalidade específica estipulada, vírgula, sem prejuízo da apuração das perdas e danos, a gente pode já sair da premissa de que aquele valor já é devido. Tá. Olha só a importância, né, de uma boa orientação para contratos, em geral, contratos empresariais, falamos aqui de algumas cláusulas, do compliance, por exemplo, e por aí afora. Olha a importância, quando um cliente chega, ou novo, ou os mesmos clientes atuais. Obviamente que tudo tenta-se fazer a melhor forma para atender todo mundo no menor espaço de tempo. Mas, por exemplo, um contrato que chega, em geral, qual um prazo seguro e necessário para uma ou análise ou uma elaboração de um contrato, que geralmente o advogado precisa para poder atender o cliente. Então chegou um contrato aqui hoje e muitos querem para hoje. Muitos querem, é necessário para fechar o negócio e tudo mais, mas não é um contrato simples e precisa ser muito bem elaborado ou analisado se for o caso. Qual o prazo necessário? Alberto, a questão do prazo, o advogado ele tem que ter o jogo de cintura necessário, porque ele sabe muito bem que o negócio não pode ser perdido, porém ele tem um compromisso com o seu cliente. Então ele não pode deixar passar um contrato assim afoito, que vai deixar de prever alguma questão importante, que se ele tivesse ali a possibilidade de pensar com mais calma aquela questão, então a gente precisa colocar o nosso cliente, acalmar a outra parte, se debruçar com agilidade sobre o contrato e buscar, depende da complexidade de cada contrato, e muitas vezes o que se verifica no dia a dia é que a minuta vai, a minuta volta, a minuta vai, a minuta volta. Um jurídico fala, o outro jurídico fala, até ir apurando o texto e efetivamente chegar num contrato que é bom para ambas as partes. Correto. Então, não tem como dizer um prazo, mas certamente, de um dia para o mesmo dia é difícil acontecer, mas dependendo da experiência, a gente vai conseguindo experiência com outras atividades, com outras que são repetidas ali, os mesmos tipos de operação. Então você consegue ter aí uma celeridade maior e entregar mais rapidamente um contrato. Mas a gente precisa passar, a gente nunca libera um contrato afoito naquela urgência do cliente. A gente entende a urgência do cliente, mas a gente está aqui para garantir o direito dele. Então a gente não pode deixar passar. Hoje, estamos abordando aqui, né? Contratos empresariais, como está sendo falado. Análise, elaboração, os cuidados, a importância de um advogado, um escritório de advocacia, que todo mundo precisa e muitas vezes não fazem, e aí o molho fica mais caro que o peixe. Em outras palavras, a economia porca. Eu vou jogar um tema agora que é só para aguçar para um próximo podcast. Legal. Que também, assim como a área civil e a sua especialidade, e o dia a dia, você lida muito com isso. Eu vou só jogar o tema, mas não vou agora aprofundar, devido ao nosso tempo, mas para preparar para um próximo podcast. São duas coisas importantes, e eu sei que você no dia a dia lida muito com isso com nossos clientes. Franquias. Sim. E uma outra coisa, também contratos, mas os contratos, e, por exemplo, quem tem uma loja em shopping, o contrato com shopping center, né? Sim. Como que é esses contratos e as particularidades e, para não falar, as dores de cabeça que dão para poder celebrar um contrato desse, também se fazer valer e cumprir. Então dá para você fazer só para um comentário que for necessário, mas a gente vai abordar isso no próximo podcast. A relação com o shopping center,
né? Começando pelo segundo tema, a relação com o shopping center, ela tem um complexo de contratos, né? Então, do ponto de vista do lojista, ele precisa tomar algumas providências e enxergar todas as obrigações que ele está assumindo, porque colocar uma loja dentro de um shopping center não é brincadeira. Não é brincadeira e não é barato. Não é brincadeira, não é coisa para iniciante. Tá. Né? É um trabalho complicado, tem aí o contrato de locação, que você tem que pagar o mínimo mensal, tem a questão do valor do aluguel que é calculado sobre o seu faturamento, tem um instrumento ali de cessão de uso, tem todas as obrigações acessórias relacionadas a fundo de participação e tudo mais. Então, além do contrato, tem as cláusulas gerais. Então, isso tem que estar muito bem claro. E aí, o papel do advogado, nesse caso, é fazer um resumo do que é mais importante para apresentar para o empresário, para ele estar ciente de onde ele está entrando. Porque não é brincadeira. Uma pergunta, chega a ser um contrato unilateral, não, né? Olha, é um contrato que dá muita força para o shopping e tem dificuldades para o lojista. Né? Agora, a gente tem que entender que as regras dos jogos estão postas e se Entra quem quer. Entra quem quer. Então, ele só precisa estar bem claro isso para poder não ter prejuízo lá na frente de sabor, porque você imagina, por exemplo, assim, o shopping, a gente tem que entender também o lado da empresa, do empreendimento, porque se for fazer, cada um for ter uma regra, fica uma bagunça. Então, por exemplo, as regras de início e finalização da obra, multas relacionadas a isso, a quantidade de peso que você pode ter dentro da sua empresa, dentro da sua célula, que é a sua loja. Então, tem várias questões, vários pormenores que o empresário tem que estar com isso muito ciente e apto a conseguir fazer frente para não ter um problema e ter que encerrar e pagar uma multa gigantesca. Como que você viu, durante a época mais complicada da pandemia, esses contratos entre lojistas e o shopping, principalmente tudo fechado? Como que, Isso foi uma discussão grande, né? E eu vi que alguns shoppings tiveram aí uma postura mais rígida e outros entenderam o momento e viram que era necessário ter aí uma diminuição do rigor da contratação, porque se você for parar para pensar, o shopping estava fechado e não por culpa do lojista. lógico, Então o lojista não tem como fazer frente a todo o custo relacionado ele não tinha faturamento. sem faturamento. E muito disso aí passa pelo faturamento, não passa? Claro. Deve ter a parte fixa. Tem a parte fixa e a parte a depender do seu faturamento. Tem o aluguel mínimo mensal, Tá. independentemente de você abrir a porta ou não. Porém, e tem os fundos de participação, fundo de reserva, enfim, questões do condomínio. E aí muitos deles se compuseram. Alguns outros foram desaguar no judiciário e ainda está aí, estão rolando as ações. Eu acho que teve um acórdão que eu li, muito bem escrito, eu não me lembro agora de cabeça o nome do desembargador aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que há necessidade de socializar os prejuízos, porque todos nós estamos inseridos nas consequências relacionadas aí à Covid-19. Então, nem tem que ter um meio termo para evitar que que o lojista quebre de uma vez por todas, mas também o prejuízo não pode ser suportável exclusivamente pelo shopping. Isso que você falou agora, nesse acórdão, me veio uma pergunta. Também nessa época do auge da pandemia, não só de contrato entre lojista e shopping, mas contratos em geral, por exemplo, de locação. Sim. De imóveis, residencial ou comercial. Teve muita inadimplência. Fora ter muita inadimplência, o governo precisou ditar algumas regras, leis, medida provisória, para segurar um pouco a questão de não ter ação de despejo, Sim. naquele momento, aquilo que é não só o acordo, mas da relação entre o locatário e o locador. Então,
ele foi um pouco influenciado por uma questão da pandemia, mas teve a interferência do governo. Sim. Então eu vejo que aquilo que aconteceu e que não teve, às vezes, o bom senso, e foi assim, a seco, para muita situação, aquilo está estourando hoje, não está? Sim, é aquela questão de que era um momento excepcional, então foi necessário ter aí uma intervenção do Estado, né, para regular ali as relações jurídicas, teve essa questão do despejo, teve outras questões relacionadas à suspensão de prescrição, enfim, inúmeras situações que se fizeram necessárias para fazer frente a esse período excepcional. E eu acho que a base, Alberto, tá tendo muita discussão ainda, tá tudo sendo discutido no judiciário, tem muita coisa em segunda instância, algumas outras ações ainda em primeira instância, mas a boa-fé no contrato tem que prevalecer. Na situação normal, condições normais, perfeitas, o contrato tem que ser cumprido conforme ele foi estipulado. Porém, se tem aí um fato novo que torna uma onerosidade excessiva no contrato, que causa um prejuízo muito grande para uma das partes, isso tem que ser levado em consideração para afastar a aplicação da cláusula contratual e colocar ali uma obrigação mais justa, né? Então, se isso as partes não conseguirem fazer conversando, aí tem que se valer do Poder Bom Judiciário. senso, né? O bom senso. Aquilo que diz que o contrato é a vontade das partes, desde que esteja de acordo com a lei, o bom senso das ambas as partes. Exatamente. Porque se não tiver isso, vai parar no judiciário. E aí que decide. Aí o judiciário é que vai fazer valer aquilo que está na lei e que as partes não foram necessariamente, não tiveram o bom senso. Exato. E nem a intenção de se colocar no contrato, né, algo que seria facilmente resolvido sem precisar buscar o judiciário. Exatamente. Com relação a essa questão excepcional da Covid-19, as partes aí não tiveram a capacidade de se compor, então foi necessário buscar o judiciário, que está aí para isso, né? Eu acho que a gente tem que evitar litígio, porém, se porventura... Nós, como advogados, nós temos sempre que tentar evitar o litígio e tentar um bom acordo. Mais vale aquela máxima, né? Mais vale um mau acordo do que uma ótima ação. É verdade. Então, mas se porventura houver intransigência de uma das partes, não resta opção. Ah, perfeito. Bom, hoje debatemos aqui alguns assuntos, que foi representante comercial, representante comercial, contratos empresariais. O Dr. Fábio explicou com detalhes aqui muitas questões importantes, as cláusulas mais capciosas, que mais dão problemas no dia a dia. Entramos um pouquinho apenas na questão de franquia, e eu falei de franquia aí? Franquia, contratos de shopping. De shopping, isso, exatamente. A relação, né, entre lojista e shopping, né? E que esse tema franquia e esses contratos entre lojista e shopping será tema de um próximo podcast específico com essas matérias, onde o Dr. Fábio, que atua no dia a dia, vai também explicar como orienta muito bem todos os nossos ouvintes e quem nos acompanha. Então, Dr. Fábio, até a próxima, e sempre muito bom a gente estar discutindo esses assuntos e poder passar isso para os nossos quem nos acompanha, quem nos ouve, quem nos vê, e a gente acaba passando esse conteúdo e com certeza ajuda bastante. Legal. Uma satisfação voltar aqui, poder conversar com os nossos seguidores, nossos ouvintes, explicar um pouco do dia a dia da nossa atividade lá na área civil, na Oliveira. O dia a dia, né? O nosso dia a dia. E, enfim, espero poder ter esclarecido algumas questões e estamos à disposição para quem precisar de qualquer tipo de assessoria jurídica, conversar conosco. Legal. Até a próxima.